Olá pessoal, meu nome é Edilton Júnior e hoje eu vou ensinar sobre acessibilidade na web, falar um pouco do porquê pensar em fazer algo acessível e falar um pouco na teoria e na prática do HTML, o que tem que mudar para que seja acessível. Primeiro, os motivos para se pensar em acessibilidade. O primeiro deles é ampliar o alcance da comunicação, ou seja, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no país. E essas pessoas, uma das melhores formas para que elas se comuniquem é o computador, é a informática. Por isso é muito importante que tenha esse pensamento de acessibilidade. Em segundo, se adequar à lei brasileira de inclusão. Hoje é obrigatório que todo site seja acessível, que todo site ele consiga se comunicar com todo tipo de pessoa, toda pessoa com qualquer tipo de deficiência. E em terceiro plano é agir com a responsabilidade social, que é estimular e viabilizar condições para que cada grupo possa produzir sua própria visão de realidade, interpretando, criando, acessando e difundindo informações capazes de qualificar sua intervenção no mundo e instrumentalizar a defesa de seus direitos. Em quarto ponto, eu coloquei melhor colocação em mecanismos de busca, ou seja, um site acessível, ele com toda certeza vai ter uma posição melhor no Google, porque tudo que você faz vai ser lido de uma forma muito melhor por máquinas. Então, automaticamente vai ficar com uma colocação muito melhor. Pensando nos ramos da acessibilidade, a gente tem a parte de design, conteúdo e programação. É um conjunto para que algo seja acessível. Se a gente for pensar nas boas práticas para design, a gente vai pensar em facilitar a leitura do usuário, as cores seguindo regras de contraste para que seja mais fácil de identificar, para que uma pessoa, por exemplo, com algum problema consiga identificar essa diferença de cor. Os links, eles precisam ser facilmente identificados. E também, se for direcionado para fora do site, ele precisa mostrar que vai sair do site. E todo elemento informativo, um ícone, ele precisa de um elemento textual junto para descrever, para mostrar qual que é a função dele. Coisas que devem ser evitadas, texto centralizado ou então justificado. O texto em itálico também é muito importante que evite ao máximo. O espaçamento entre o texto precisa ser consistente. Aí a gente passa para a parte de conteúdo. Todo conteúdo digital não deve conter descrição da imagem. Então, na descrição de imagens, seguimos uma forma: o que, quem, mais, onde, mais, como, mais,
faz o que, mas como, mas quando, mas de onde. Se a gente simplificar essa fórmula, vai ficar formato, sujeito, paisagem, contexto, ação. Evite a redundância na descrição. A foto ilustra. Mais fácil não. É melhor que já fale direto o que é, porque um leitor de tela, por exemplo, se está passando por imagem, ele vai falar gráfico tal. Aí ele vai ler o que você colocou de texto nisso. É muito importante evitar na descrição da imagem adjetivos que representem juízo de valor, por exemplo, bonito, feio, bom, mal. Os conteúdos em vídeo devem ter audiodescrição. Ela deve contextualizar o conteúdo em vídeo sem atrapalhar a compreensão do áudio original. Todo conteúdo em vídeo com texto falado deve possuir versão legendada para surdos alfabetizados em português. Além das legendas, é crucial que o conteúdo tenha também janela de Libras, com avatar digital ou tradutor-intérprete, para surdos não oralizados. Conteúdos em áudio, como podcasts, também devem ter transcrição em texto. É recomendável que todos os sites tenham um avatar digital para interpretação em Libras, para surdos não alfabetizados em português. Os textos precisam ter uma estrutura mais simples, com frases e parágrafos curtos, ordem direta, voz ativa, sem figuras de linguagem ou termos pouco usuais. Os hiperlinks dentro dos textos devem indicar o destino do link. Evite clique aqui, saiba mais, post. Prefira acesse o site, colocando o nome do site. Saiba mais no portal e coloque o nome do portal. Para que, por exemplo, quando você navega pelo Tab, ele só entra nos links. Então, se tiver muito texto como clique aqui, vai soar para a pessoa que está utilizando o site, clique aqui, e ele não vai saber onde que ele está, o que está acontecendo. Redes sociais como Facebook e Instagram contam com alguns recursos para acessibilidade e tem páginas e fóruns específicos para esclarecer dúvidas e anunciar novidades. A maior referência de acessibilidade que a gente tem é o WCAG 2.0. Lá eles indicam todas as melhores práticas para que um site seja acessível, lidando tanto com essa parte de conteúdo, quanto design, quanto programação. Agora, começando com a parte de HTML, eu coloquei primeiro o atributo lang, que ele fica dentro da tag HTML. Lá você informa qual que é o idioma que o site vai seguir. Com isso, os leitores de tela vão se adaptar e vão falar aquele idioma. Aí, como eu mencionei em design, existe um tamanho mínimo de fonte, que é 14 pixels. Claro que é melhor até se conseguir deixar um pouco maior. O espaçamento das linhas é de 1.5 em, ou seja, 1.5 contando o valor da fonte, né, o valor do tamanho da fonte, e no máximo 80 caracteres por linha. Seguindo as boas práticas do HTML5, é a melhor forma de acessibilidade. Por isso que eu mencionei que automaticamente tem um melhor desempenho com as máquinas de busca,
os mecanismos de busca do Google, por exemplo. Então aqui eu mencionei algumas das coisas muito importantes para fazer no HTML para que ele seja acessível. Então, por exemplo, essa hierarquia de cabeçalhos é muito importante. Por exemplo, um H1 ele só pode aparecer uma vez na página, porque ele é a coisa mais importante que tem na página inteira. Aí depois vem H2, os H3 ficam dentro dos H2, então sempre seguindo essa estrutura. E ao invés de dividir o site todo em divs, é muito importante dividir em header, footer, section, article, aside, main. Todas essas estruturas são muito importantes para que o site ele flua melhor. Você avisa para a máquina que tudo que existe, tipo, qual é a importância daquele pedaço. Logo depois, dentro dos formulários, cada input é muito importante que ele tenha um label falando o que você quer que esse input receba. Então, por exemplo, você tem um formulário que é um e-mail e a senha. Então tem que ter um label em cima do input de e-mail, escrito e-mail, e em cima do input de senha, tem lá o label com senha, informando o que você deseja daquele lugar. Então, vamos para a parte prática. Eu vou abrir aqui o VS Code e criar um novo documento HTML. HTML5. Então aqui, automaticamente, ele já mostra a importância do lang, do atributo lang. Então, mesmo que você crie o documento pela primeira vez no VS Code, por exemplo, ele já fala aqui. E a gente, como é brasileiro, é a linguagem PTBR. Aqui a gente coloca o título. Vamos chamar de HTML acessível. Eu não vou abrir o documento depois, mas eu vou puxar aqui a CDN do Bootstrap, mesmo que não seja o intuito do momento. Mas aqui para começar, a gente já divide o site em header, o main, para falar onde é o conteúdo principal. Caso tenha algum espaço para propaganda, a gente coloca site e o footer. Então o site está dividido e estruturado. Dentro do header, normalmente a gente coloca um H1 com o nome do site, aprendendo sobre acessibilidade. Acessibilidade. É a única vez que o H1 vai aparecer. É a coisa mais importante do site, é o título dele. Aqui a gente coloca. Só que importante, existe uma classe do Bootstrap que é SR Only. Para quando você não quer que o título apareça, você pode colocar o SR Only, que ele só vai ser lido pelos leitores de tela. Então você está informando e ele não vai aparecer
graficamente. A primeira informação que pode aparecer ou não no site é a barra de que a gente chama de skip content, skip to content, então ir ao conteúdo diretamente, porque uma pessoa com leitor de tela, por exemplo, se ela tiver que passar por todo o menu toda vez que ela estiver navegando dentro do site, acaba sendo uma navegação muito cansativa. Eu até colocaria isso antes do H1. Sempre a primeira coisa para ir ao conteúdo. E aqui dentro do main, que a gente está informando que é a parte principal, a gente coloca esse ID main, para que caso a pessoa deseje ir direto para o conteúdo, ela já pula todo o header e vai direto para o conteúdo principal. Sempre aqui, informando que é navegação, e aqui a gente coloca um menu. Tendo os links das páginas, por exemplo. Aqui dentro de main, a gente vai colocar todo o conteúdo que realmente importa. Sempre dividindo, a gente tem uma section, vou colocar um ID HTML acessível. E dentro dela a gente divide em vários articles. O primeiro artigo que eu vou falar é sobre hierarquias. Existe um atributo que também é legal da gente usar, que é essa parte de área. A área, ele tem várias opções. Dentro dessas opções eu vou usar o label by, que ele vai falar que a label, ou seja, o rótulo dessa área, vai ser alguma coisa que vai ter o ID que eu coloquei aqui. Label hierarquias. Então, dentro daqui eu vou colocar um H2 com esse ID. Label hierarquias. Tudo isso informa melhor para a máquina onde que a pessoa está, qual que é a navegação. Então, vou colocar o título desse lugar como aprendendo sobre hierarquias. E aqui eu já usei H2, porque o H1 ele só aparece uma vez no site. Vou colocar aqui um P, porque pode existir um texto aqui. Isso não atrapalha a hierarquia. Aí, se por exemplo tiver uma parte melhor descrita, a gente coloca um container, na verdade. div.row. E se, por exemplo, quiser aqui colocar uma imagem, a imagem, aqui vai o link da imagem,
e a gente coloca uma descrição, uma breve descrição sobre a imagem. E se, por exemplo, continuarmos a parte de hierarquia, aqui dentro, o mais importante é o H2, falando que está falando sobre hierarquias. Se for ter um outro título aqui, já vai ser H3, seguindo a hierarquia. Agora, falando sobre formulário, então a gente já cria outro article, porque é outra coisa. Fica com a id forms. É a mesma ideia. Área, label by, vamos colocar label forms. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pular a parte que eu já fiz. Indentar corretamente. Então aqui, outro H2, porque tem o mesmo nível de importância desse H2 de hierarquia, aprendendo sobre forms. Colocando dentro do form, sempre tem um input e tem o label em cima. Input, label em cima. E é isso. Espero que tenha, de uma forma rápida, passado um pouco de como funciona a acessibilidade.